Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom Bom dia. dia, bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom Nossa, dia! bom dia. Nossa vinheta dá uma pequena fuga aqui. A gente ainda não. A fuga da vinheta. A fuga da vinheta. O Adalberto tá caindo, Adalberto. Vira, mano. Tá errado ainda? Bom dia. Tá. Aí sim. Vamos Isso falar. aqui. Vamos na bala, Clebão. Fala, galera. Bom dia. Muito bom dia para todos. Quem que já está conosco aqui? Everton Henrique está aqui com a gente, o Zé. Bom dia, galera. E começa mais uma semana, né? Bom dia, Começamos Davis. mais Bom uma dia, semana. Adalberto. Bom dia, Clebão. Bom dia, Christian. Buenos dias, senhoras e senhores. Seja bem-vindo, Davis, também com a gente nesse bate-papo hoje. Bem-vindo, Davis. O pessoal nos escuta, tudo em ordem? Fala alguma coisa aí, Davis. Tá mudo o seu som. Espera aí. Agora sim. E agora, você está me ouvindo? Perfeito. Aí sim. Estamos ao vivo. Bom, pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo, temos convidado especial hoje, o David está conosco, Adalberto Benhaja, Bom dia. CEO da BHC está conosco também, Christian Visval, Silvano Barbosa. Pessoal, vamos dar uns recadinhos antes da gente começar? Fala, Cris. Hoje, 14h, temos também um treinamento especial com o Davis aqui, falando sobre gestão contábil. Das 2 às 4, né? Das 2 às 4 aqui no canal do CT Segurança. Na sequência tem o treinamento do Silvano, também sobre portaria remota, controle de acesso. Na sequência do Café com Segurança, já entra ele. E no final do dia, às 16, né, Silvano? Temos o treinamento do Citrox também hoje. Exato. E um convite especial para quinta-feira, a gente vai fazer algo único no mercado. A gente vai fazer o nosso happy hour do mercado de segurança virtual. Juntando só notícias positivas, só uma galera para dar risada, para fazer coisas boas nesse momento que a gente está precisando. Isso aí, o evento da Citrox é das 4h30 até as 5h30, falando também da linha de controle de acesso, bem bacana que a Citrox traz para o mercado, estreitando um pouco mais os canais aí, com todo o público. E o evento, junto com o Davis, que está aqui para conversar com a gente agora, que vai ser das 2 às 4, é justamente para falar a respeito, né, desse momento ímpar que a gente vive e como se preparar bem para, nesse momento, em toda a questão da gestão da empresa, a questão contábil, planejamento financeiro e mais um monte de coisa que você tem que estar lá com a gente para escutar, para aprender direitinho. É isso aí. No domingo nós soltamos o nosso podcast falando sobre capacitação, que é um tema que está bastante em pauta nesse momento, que o pessoal está resguardado, seguindo aí as orientações da OMS. Lançamos com a galera da ParkSeg. Com a galera da ParkSeg. Foi bem legal, né, Cris? Inclusive, tem sorteio especial para quem escutar, hein? Ô, Silvano, seria legal deixar aqui no chat, deixar um link, né? Vamos deixar um link do nosso podcast, a galera poder ter um acesso mais fácil. Beleza. Você pode ter o aplicativo, né? O Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. Tem o Google Podcast Web, que você também não precisa ter nada instalado. É só clicar no link, você consegue escutar o nosso podcast falando sobre capacitação e, como o Cris lembrou, com um sorteio. 2 certificações vão ser sorteadas. O pessoal faz um baita trabalho. É bem legal. E aí, para participar, a gente não vai dar as regras não, né, Cris? Tem que ouvir o podcast, não. É isso? Tem que ouvir. Tá combinado. Mas, pessoal, nosso bate-papo hoje, então, vai estar focado nessa questão dos nossos cenários possíveis aí com relação à questão contábil. O Davis, ele é formado em Direito, pós-graduado em Direito Tributário e está aqui para contribuir com a gente, podendo falar um pouquinho dessas
mudanças nesse novo cenário. Bem-vindo, Davis. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma crítica logo de início, cara, porque eu acho que assim, a gente se prepara tanto para o Café da Segurança, né? A gente quer tanto que o público tenha um evento muito gostoso para começar o dia legal. E, poxa vida, o Davis nem penteou o cabelo para participar, gente. Isso não pode, hein? Eu não posso falar que eu estou indo no mesmo caminho, assim, eu estou meio assim, você viu que eu estou ficando... Eu não disfarço mais, eu assumi. O Silvano estava preparando essa desde quando a gente convidou o Davis. Falou, não, exatamente. Eu vou fazer essa... O Davis, para quem não acompanha, para quem não acompanha tanto o CT, a gente, desde que abriu o CT, vem fazendo alguns cursos extras, né? Eu chamo de cursos especiais, que são workshops, palestras, para trazer para o pessoal do segmento algumas coisas que às vezes a gente deixa passar, né? Como oratória, preparação para palestras e tudo mais. E ele que vem mandando muito bem junto com a gente aqui desde o começo, nessa parte de planejamento financeiro, trazendo essa preparação para o integrador, para o instalador, para o empresário, independente do tamanho dele, né? E é por isso que ele já está inserindo aí no nosso contexto. Inclusive, ele anda preparando algumas coisas que a gente vai soltar aí mais tarde para o pessoal do nosso mercado, né? E aí, a ideia de eu convidar o Davis desde o começo foi justamente a seguinte: a gente está num cenário onde a gente tem que se preparar de várias formas diferentes, né? Para o que vai vir. Por quê? Porque alguns donos de empresa, alguns empresários ou pequenos, MEI, Eireles, da vida individual, estão com dificuldade de entender como lançar os impostos, os tributos agora, o que está vindo de benefício do governo nesse momento, como lidar com aquele boleto que atrasou, como se planejar para as próximas fases do que está por vir aí, né? Porque é um momento diferente, então exige automaticamente que a gente tenha uma preparação diferente, né? Então, é só isso. E aí, juntando isso aí, Silvano, eu acho que o Davis podia já falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre os impostos que o governo espaçou um pouco aí, os pagamentos, como a DAS e alguns outros tributos, e aí juntar, além de explicar um pouquinho isso para os instaladores, integradores que estão assistindo a gente, enfim, os distribuidores também, terem essa preparação, e somado a isso, falar um pouquinho do planejamento, que é o seguinte: porque pode parecer muito bacana, você não vai recolher esses impostos nos próximos 3 meses, se eu não me engano, o David me corrija se eu estiver errado, só que uma hora essa conta vai chegar, né? Exatamente. Como se planejar, e aí, como se planejar para também não ter gargalo lá na frente e aí o que pareceu bom hoje virar um pesadelo amanhã, né? Bom dia a todos. Vamos começar. Então tá bom. Bom dia. Vamos pontuar algumas coisas. Essa questão dos impostos, você falou muito bem, Adalberto, pelo seguinte: o governo está fazendo essa prorrogação de alguns impostos, entre eles o Simples Nacional, que vai ser prorrogado pelo período de 6 meses, e o FGTS e o INSS no recolhimento da guia GPS por 3 meses. Mas o que não foi falado e o que consta nisso ainda é o seguinte: as apurações dos impostos, elas vão permanecer completamente normal, tá? Então, o movimento das empresas, sendo pouco ou sendo muito, ele deve ser apurado dentro do período do mês. A apuração vai continuar normal. O que vai ser prorrogado é apenas o recolhimento do imposto, tá? Então, o Simples Nacional, ele deve ser prorrogado por 6 meses. Então, o vencimento que seria abril, a competência abril, que é paga em maio, ela vai ser prorrogada o recolhimento para outubro, e aí por diante, e o FGTS e o GPS vão ser prorrogados por 3 meses, sendo que provavelmente eles vão ser parcelados em até 6 parcelas, tá? Ou seja... Davis, só o vencimento de abril, o que seria a DAS, por exemplo, vencendo dia 20 do 4. Dia 20 do 4, né? Não é abril com competência de abril, vencimento em maio. Esse foi para outubro, o outro novembro e dezembro. Exato. O vencimento 20 do 4 já vai ser prorrogado para outubro. Para outubro. E aí em sequência, tá? E outubro, o FGTS e o GPS vão ser parcelados, vão ser prorrogados 3 meses, e depois o saldo, esses valores a serem recolhidos, divididos em até 6 parcelas, tá? A previsão é essa.
É obrigatório você fazer isso? Ou eu Não, posso pegar no... Não, você pode fazer a opção, tá? O empresário ele pode fazer a opção ou não do parcelamento. Você tem empresários que vão continuar fazendo o recolhimento normal, mês a mês, e aí, se ele for fazer a opção, ele faz a opção esse mês agora, de abril, tá? Agora sim, no teu entendimento, isso faz sentido para segurar de qualquer maneira, para ter um fluxo de caixa maior? Ou se a empresa tem condições, já melhor pagar, porque a conta vai chegar depois mesmo assim? Aí vai depender muito do segmento, Cris, porque você tem alguns segmentos que eles estão completamente impedidos de trabalhar. E aí, quando a gente fala de um comércio de rua, o pessoal está falando, mas vamos fazer delivery, vamos fazer a venda online. Se essa empresa ela já não tinha esse punch, essa pegada do comércio online, ele começar de um momento para o outro, ele até vai conseguir fazer venda, mas ele não vai conseguir suprir a demanda de necessidade financeira que ele precisa nesse momento. Então, na verdade, o incentivo que o governo está dando é para que o empresário ele tenha, nesse primeiro momento, recurso dentro do caixa dele, ele segure o recurso, ele possa fazer uma contenção de gastos, tá? Mas é um reforço de caixa mesmo, para que você possa ter mais liquidez nesse momento. Exato. Sem ser penalizado com juros, é alguma coisa que você pode, mas aí vem a importância do planejamento. O Adalberto tem bastante razão nessa questão de você Davis, tomar bastante cuidado de planejamento, né? Sim. Davis, agora você comentou sobre fazer adesão do parcelamento. Quer dizer, é necessário fazer essa adesão apenas se eu quiser parcelar. Porque o pagamento, como o Kleber disse, do dia 20/4, que foi para 20 de outubro, por exemplo, vai vencer 20 de outubro. Obviamente, se eu quiser pagar antes porque o dinheiro está ali, é uma opção de cada um, mas ele automaticamente já vai vencer 20/10. Ou seja, o instalador, o integrador, o distribuidor, ele não precisa fazer nenhuma opção para vencer 20/10, correto? Só se ele quiser parcelar, é isso? Exato. Essa opção é o seguinte, você vai poder fazer o recolhimento lá na frente, mas, como eu disse, é 100% opcional. Então, eu tenho fluxo de caixa hoje, eu tenho faturamento, que minha venda ela é muito oriunda do comércio online, então eu vou fazer o recolhimento. Não tem problema, ele pode fazer o recolhimento mensal, mesmo porque as apurações vão continuar mensais. Então, eu vou pegar período de março, vencimento abril, está fechando amanhã a apuração. 1º de abril a 30 de abril, a apuração fecha, vencimento em maio, que aí também vai ser prorrogado, mas quero pagar dia 20 de maio, não há problema, não há impedimento para isso. As empresas elas vão poder optar em recolher ou prorrogar. Agora, eu posso, por exemplo, esse mês eu tenho uma grana ainda, eu vou pagar o desse mês. O mês que vem eu começo a sentir que eu estou ficando apertado, eu vou prorrogar o do mês que vem. Ou eu tenho que começar nesse já? Começa nesse mês. A opção de prorrogação ela começa em abril. Mas se eu quiser optar só no mês que vem, pode também ou não? Não é indicado. Sabe por quê? Porque isso ainda está... como que eu posso te dizer? Não está 100% definido ainda essa opção de você poder optar lá na frente. Então, o que nós temos orientado aos clientes? Até porque nós estamos tendo mudanças diárias, tá? A gente tem acompanhado diariamente e o que nós temos percebido é o seguinte, entra uma definição hoje, amanhã essa definição muda, aí depois de amanhã ela muda novamente. Então, para a gente ter segurança no planejamento com o cliente, nós temos conversado muito com os nossos clientes do seguinte: vamos fazer um planejamento e vamos fazer a opção agora ou vamos deixar correr o barco do jeito que está? Então, a gente tem conversado muito com o cliente para ele não deixar para fazer de última hora, porque o sistema está sobrecarregado, tá? Nós estamos tendo muitas mudanças na questão de recolhimentos, de cálculos de obrigações sociais. Nós tivemos aí uma dificuldade nas informações, porque a tabela CEFIP ela não tinha sido liberada, então as contabilidades encontraram muita dificuldade. Então, o que a gente tem conversado com o cliente é para não deixar a coisa correr, para depois ele querer recuperar o prejuízo e querer correr lá na frente para fazer uma coisa que pode ser que não aconteça. Então, a gente tem conversado com o pessoal para a gente fazer a opção agora, tá? Até porque, se você tem o dinheiro no seu caixa hoje, o que nós temos orientado em termos de planejamento retenha o máximo possível de fluxo de liquidez, como o Kleber falou,
para que a gente possa enfrentar esses próximos 30, 60 dias, que é uma coisa que a gente também vai falar, para você não ter, não ser pego no contrapé. Você não achar que o teu fluxo vai comportar suas despesas e daqui 30, 60 dias você vê que a realidade não foi aquilo que você contou. Então, a gente tem orientado a puxar o freio de mão com o dinheiro em caixa. E eu acho isso bacana, e eu complementaria com o seguinte, segurar realmente o máximo de recurso em caixa que for possível, principalmente preservando a sua equipe, preservando o seu time, porque esse é um ativo que na hora que a economia retomar, você vai precisar dela. Vai ser muito mais caro você precisar voltar para o mercado, buscar gente, treinar. Então, assim, tentar espaçar o máximo de pagamentos do seu dia a dia, mas preservando o seu time. Tentar ao máximo evitar ter que cortar alguém do seu time, porque depois na retomada vai ser muito difícil o tempo que vai levar até você repor, até você treinar, até essa pessoa estar integrada totalmente, né, à empresa. Então, acho que pegando esse gancho, tentar deixar na sua lista de cortes, vamos dizer assim, na lista de coisas para segurar, com o time, com pessoas, deixar realmente como a última coisa. Adalberto, eu queria pegar esse gancho e perguntar para o Davis como é que está essa questão do governo. Você, tanto como eu, acho que o Christian também teve oportunidade de assistirmos a live da XP Investimentos com o nosso ministro Paulo Guedes. E isso foi uma coisa que ele enfatizou bastante também, né? A liberação de recursos por parte do governo federal, no sentido de complementar alguma eventual perda de renda dos trabalhadores, principalmente até 3 salários mínimos, fazendo essa complementação, justamente indicando ao mercado que evitasse as demissões. Então, tudo está sendo focado para quem conseguir manter os empregos e o governo eventualmente complementando a renda. David, você tem alguma informação nesse sentido que possa complementar? Eu sei que existe um período de operacionalização disso pela Caixa Econômica Federal. Isso, inclusive, é muito importante para os instaladores autônomos que estão nos ouvindo agora, que estão assistindo a essa nossa live, que vai ficar, inclusive, aqui no YouTube gravado, para o pessoal que eventualmente não está podendo assistir neste exato momento, pode estar acessando esse conteúdo, mas como que eles também, de alguma forma, podem ser impactados buscando esse recurso dessa linha do governo. Vamos lá. O governo está tomando duas linhas, 2 direcionamentos, para o autônomo, para o desempregado, e incluindo o autônomo, o pessoal que trabalha com MEI, tá? E você tem uma outra linha de incentivo para o trabalhador com carteira assinada, tá? O que nós fizemos aqui com os nossos clientes? Quando nós tivemos essa primeira movimentação de paralisação, os clientes todos eles ficaram muito perturbados, o pessoal estava entrando em histeria aqui. Então, eu tinha cliente aqui ligando, falando, não, pode fazer o cálculo do meu pessoal inteiro que eu vou mandar todo mundo embora. Uma das funções da contabilidade, consultiva inclusive, você dá para os clientes todas as perspectivas de cenários. Então, o que nós fizemos aqui? Qual foi a diretriz que nós tomamos? Vamos fazer como o governo, vamos paralisar temporariamente as operações. A gente conseguiu colocar aqui com a maior parte dos clientes, o pessoal, todo mundo em férias coletivas, até porque alguns segmentos eles houveram incentivos da parte até sindical. Para vocês terem uma ideia, na questão dos restaurantes, houve um aditivo à convenção coletiva, onde os restaurantes que colocaram as suas equipes em férias, eles conseguiram pagar essas férias em 4 parcelas. Então, isso beneficia o trabalhador. Em alguns segmentos, nós tivemos alguns incentivos maiores, em outros menores. Mas, conforme o Kleber falou, o autônomo hoje, ele vai ter um auxílio como eles falaram, o Corona Voucher, ele vai ter um auxílio mensal de R$600 durante o período de 2 a 3 meses. Então, eles estão falando 2 meses, 3 meses, mas isso pode se prorrogar de acordo com a necessidade.
E o trabalhador assalariado, ele vai entrar com uma possibilidade de valor até 2 salários mínimos. É o que está se passando no Congresso, não foi aprovado ainda. Foi aprovado no Congresso, mas não passou no Senado ainda. Isso deve sair essa semana, as medidas, tanto do autônomo como do assalariado, não só a aprovação, mas como vai ser o processo disso. Porque o que ficou definido... A operacionalização, né? Exatamente, a operacionalização, porque se definiu valores, mas não se definiu como é que iria se fazer. Já está se falando, já se adiantou bastante, que parece que vai se entrar uma conta, vai ser criada uma conta digital, tá? Dentro dos bancos, provavelmente dentro dos bancos que são públicos. A gente está falando de Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, provavelmente devem sair nesses bancos a formatação das contas digitais, onde o valor vai ser creditado direto na conta do trabalhador ou do autônomo. Isso vai facilitar um pouco, porque o direcionamento do recurso já vai ser direto para quem está precisando. E na questão do assalariado, nós também temos a mesma formatação. Isso vai direto no CPF, direto na conta do trabalhador, a empresa assume a dívida desse financiamento da folha e o trabalhador recebe direto. O recurso não vai passar pela conta da empresa, ele vai ser creditado direto na conta do trabalhador. Ô, Davis, agora uma coisa, eu li algo sobre quando você aderir a isso, a empresa, ela precisa se comprometer a não fazer desligamentos. Exato. A dúvida, você não vai poder desligar aquela pessoa para quem você utilizou o benefício, né? Então, imagina que você tenha pessoas na sua equipe que ganham até 2 salários mínimos, e aí você usa essa linha para conseguir pagar essas pessoas. Só que aí você tem o resto do time que, de repente, ganha mais que isso, e aí você nem tem condições de utilizar. Em usando, a empresa fica proibida de desligar qualquer pessoa ou só aquelas pessoas que foram beneficiadas com isso? Então, a informação que nós temos, porque isso ainda não passou ainda por completo, a informação que nós temos é que o desligamento, você vai estar vinculado a não poder desligar aquela pessoa que usou o benefício, tá? E, na verdade, assim, você se compromete a não desligar. Se você fizer o desligamento, você tem os ônus normais de um desligamento sem justa causa, na verdade, tá? Não é que você fica proibido de desligar, mas se você fizer o desligamento daquela pessoa, aquele ônus a empresa vai continuar com aquele ônus, aquele financiamento que ela fez, aquela folha, e ela vai fazer um desligamento como se fosse uma demissão sem justa causa normal, tá? Com todos os encargos. Na verdade, as medidas, elas visam inibir as empresas de, nesse primeiro momento, fazer o desligamento. A ideia é manter os empregos ativos, tá? Sim. Porque é isso que vai fazer a retomada ser mais rápida, né? Quanto verdade, mais a gente conservar os empregos, mais rápido a retomada da economia vai ser, né? Exatamente. O que eu até estava conversando com o Silvano sobre isso, o que nós temos conversado muito, orientado muitos nossos clientes aqui hoje, que esse momento é um momento de calma, é um momento de percepção do ambiente e é um momento de planejamento. Então, o que a gente tem falado muito? Como o pessoal de vendas fala, agora está na hora de afiar o machado, tá? Então, a gente tem que se planejar, fazer um planejamento, como eu tinha falado para o Silvano, um planejamento de curto prazo, tá? É um planejamento em estratégia de guerrilha mesmo. Então, como é que você faz? Você vai ter planejamento diário e semanal do que a empresa precisa, do que a empresa vai fazer. Como vocês tinham falado, o desligamento agora, nesse momento, da equipe, do funcionário, por mais prático que seja, no médio e longo prazo, ele vai trazer um prejuízo muito maior, eu imagino, do que esse prejuízo que as empresas estão tendo agora. Porque se você corta uma equipe hoje, para você reformular essa equipe, o timing de você repor esse material humano é muito maior do que o período que você vai passar dificuldade. Então, nós vemos aqui que quanto mais tempo a empresa puder esperar para tomar esse tipo de atitude, no nosso entender, o mais inteligente nesse momento. Eu vou até trago um exemplo de uma empresa, não posso... Antes de você dar esse exemplo, posso fazer um pedido para a nossa audiência aqui?
quem está assistindo a nossa live com o celular na horizontal, coloca ele na vertical rapidinho, clica aqui no like, a gente tem mais de 47 Ô, Alberto, pessoas aproveita, online, Alberto, vira aí. tomando Aproveita café com a gente. Dá um like aqui. Aê! Se inscreve no canal do CT. O CT tem gerado bastante conteúdo, como o Silvano falou no comecinho da nossa live. Hoje a gente tem os fundamentos do controle de acesso às 9 horas, das 14 às 16. Planejamento com o Davis, voltando aqui para o canal, 16h30 às 17h30, Citrox. Então, galera, ajuda, se inscreve, ativa o sininho para receber essas notificações de todo o conteúdo que o CT está gerando. E só o Sandrão está com a gente, falou da camiseta da Tia aqui, ó, elogiou, falou que eu estou bonito hoje. Eu estou com a camiseta dele fazendo uma homenagem. Guilherme está com a gente também, Denise, o Francisco da Rossi, Diego Rui. Cara, tem uma galera com a gente tomando café, muito legal. E a gente vai estar essa semana inteira com uma programação muito legal, com muitos convidados com a gente aqui no Café com Segurança. Isso aí. O Kleber está querendo ser o João Kleber, né? Que ele para. Não, pô, é só para lembrar o pessoal. É só para lembrar de clicar no... Se está gostando do conteúdo que a gente está gerando, clica no joinha aí, incentiva. Vai começar agora pode falar, Silvano. O teste da fidelidade de segurança. Boa. O teste da fidelidade, não vem com essa, não. Sai fora. Bom, então, é até legal, eu vou tentar trazer isso à tona na conversa que a gente vai ter mais tarde também, Davis. Mas houve uma situação na crise de 2008, eu tive a oportunidade de trabalhar com o filho de um proprietário de uma empresa que trabalhava, na verdade, com a importação de polímeros, né, aqui para o Brasil. E ele era terceiro colocado na escala, né, de maiores importadores desse tipo de produto, que é um produto que tem um mercado, assim, absurdamente grande em termos de volume de dinheiro, né? Então, seu terceiro já era um volume considerável, mas ele estava bastante atrás dos outros dois. Até porque ele era em escala de tempo mais novo, né? E quando bateu a crise de 2008, foi automático. As empresas começaram realmente a cortar a equipe, a diminuir, né? Reduzir custos, se estrangular para sobreviver. E ele tinha feito um caixa, né? Bom, e ele segurou, ele reteve a equipe dele, ele não queimou estoque, ele reteve o trabalho de uma forma salutar. E quando o mercado começou a retomar, não é que, assim, ele se preparou para ser o melhor de todos depois. Quando o mercado começou a retomar, ele foi o único que conseguiu atender a demanda. O único. Exatamente. Ele continuava com a equipe treinada, ele continuava com um pouco de estoque lá, mas a equipe foi diferencial, né? Veio o volume de trabalho e a equipe dele conseguiu dar vazão para o negócio. E ao final de 6 meses, depois do começo da retomada, ele se tornou o principal desse segmento e segue até hoje líder desse segmento por conta disso. Olha que diferencial que dá, que o Adalberto estava falando de você reter os talentos, reter a equipe Sim. lá trabalhando. Exatamente. Esse é um posicionamento importante. As empresas, às vezes, elas acabam não olhando o material humano como um ativo, elas acabam olhando como uma despesa. Esse talvez seja um dos grandes problemas do empresariado brasileiro no geral, tá? O que nós temos orientado muito aos clientes é a gente rever contratos de prestação de serviço, rever contratos de fornecimento, rever contratos de locações, mas mexer no material humano, por último, deixar o funcionário para ser a última opção, porque na retomada, quem tiver preparado sai na frente, entendeu? Ô, Davis, e aí você comentou sobre rever os contratos de serviço e tudo mais. O nosso mercado, ele gira bastante em torno da receita recorrente, que é da prestação de serviços de manutenção, monitoramento, esse tipo de coisa. Aí, queria ouvir a sua visão sobre 2 pontos. Como que você sugere que nós, integradores, instaladores, o que você sugere de como a gente reagir quando o cliente já começar a vir direto, e eu falo com propriedade que na semana passada, na BHC, a gente teve uma sequência de clientes pedindo isso, a gente fez algumas estratégias, tem conseguido ter êxito,
de clientes ou querendo cancelar ou querendo reduzir o custo, né? Mas muito mais pelo desespero do que precisa efetivamente, né? Mas, enfim, queria ouvir de você, o que dica que você dá para quando a gente for abordado pelo cliente nesse ponto. E um segundo item, você como especialista na parte de atendimento ao consumidor, como a gente reagir quando o cliente eventualmente impedir que a gente entre no condomínio, por exemplo, para fazer uma manutenção? Imagina que agora a gente vai chegar para fazer uma manutenção preventiva de um contrato que a gente tem e o cliente, não quero que você entre, sei lá, por algum receio de transmissão e tudo mais. E aí, como a gente se proteger, se defender, para depois não ter um problema de que nós não prestamos o serviço que fomos contratados? Qual a sua visão sobre isso? Vamos lá. Nós tivemos e estamos tendo esse tipo de comportamento do consumidor, do cliente, aqui também. Nós somos um escritório de contabilidade, então nós temos um honorário mensal. Então, o cliente, qual é a primeira demanda dele? Olha, preciso de reduzir o custo. A gente está analisando caso a caso, tá? Até porque o nosso trabalho não parou. A contabilidade, ela continua tendo que atuar normalmente. É o mesmo que com o mercado de segurança aqui. Sim, a gente não parou, pelo contrário, até, né? Você está tendo mais demanda. Eu estou tendo uma demanda maior de serviço por conta da necessidade e, às vezes, até da desinformação do cliente. E nós também estamos enfrentando esse tipo de questionamento. O que eu posso dizer é o seguinte, isso é uma coisa que é natural, as pessoas vão fazer isso mesmo. Nós estamos revendo caso a caso, e essa é a sugestão, rever contrato a contrato, qual a necessidade do cliente, até onde a gente pode adequar o contrato, até onde a gente pode ceder, porque a gente tem que entender também a dor do cliente. A dor que ele está passando é a dor que nós estamos passando também. Então, está todo mundo no mesmo barco. Então, nesse momento, se eu posso dar um conselho sobre isso, melhor pingar do que faltar, tá? Essa é a estratégia que nós estamos usando aqui. Sentido. Melhor pingar do que faltar. Eu prefiro ter um cliente, e aí é que a gente demonstra realmente a parceria com o cliente, eu prefiro ter um cliente onde a gente revê pontualmente e momentaneamente um contrato, porque isso é uma questão de momento, é um cenário que é pontual, ok? E ao longo do ano, nós vamos revalidando o contrato ao que era antes. Mas nós também estamos fazendo a lição de casa na questão de redução de custos. Então, nós estamos adequando a operação à necessidade tanto da empresa como do cliente. Não adianta você querer falar, não, olha, vamos manter o gasto igual, sendo que a receita ela é menor. Então, nós estamos adequando a realidade da empresa à realidade do momento. Então, o que eu posso dizer para você sobre o que você falou do prestador de serviços entrar no condomínio é o seguinte. Primeiro, a empresa deve assumir um posicionamento frente aos clientes dela, comunicando o que ela está fazendo acerca dessa situação. Tá? Nós temos feito comunicados quase que diários aos nossos clientes, atualizando eles de como é que nós estamos procedendo e de como a legislação está mudando. Então, eu tenho tido um trabalho diário de montar um briefing para o cliente do cenário que está se apresentando. E a gente tem atualizado isso, se não diariamente, dia sim, dia não, para o cliente. Sobre o prestador entrar no condomínio, é muito importante, dentro desses comunicados que vocês elaborarem para os clientes, vocês mostrarem para eles que vocês estão preocupados com a operação, com a segurança e com a saúde, tanto do condômino ou do cliente, como do seu prestador de serviço. Então, fornecimento dos EPIs, fornecimento do álcool gel, a pessoa fazer a higienização em todo o trabalho, mostrar para o cliente que está havendo uma prevenção é muito importante, é fundamental e vai permitir que o cliente tenha essa visão de que ele precisa do serviço e que o serviço está ali para a segurança dele, principalmente. Então, o integrador também tem que se preocupar com essa parte. Eu acho muito importante ele ter esse tipo de postura, porque ele mostra para o cliente que ele, mesmo diante dessa situação, mesmo diante da exposição ao risco que ele tem, é um risco calculado dentro das precauções que ele toma no dia a dia. Perfeito.
Qual a importância de deixar isso bem claro em termos contratuais? Eu posso só mandar um e-mail e ele responder com de acordo? É necessário fazer um aditivo no contrato? Qual é o recomendado? Então, Silvano, eu creio que o aditivo no contrato seja uma coisa, talvez nesse momento, desnecessária, porque é uma coisa pontual, é uma coisa momentânea. O que nós temos feito com os clientes, a gente tem bastante contrato aqui, e a gente não tomou a postura de aditivar um contrato, ok? Até porque se eu aditivo um contrato, eu estou mostrando para o cliente que a nossa perspectiva, a nossa percepção é de que a coisa vai ser absurdamente longa. Então, o que nós temos feito? Nós temos tomado uma postura de transferir calma para o cliente nesse momento. Então, nós temos feito, dentro dos comunicados e dentro dos e-mails, uma comunicação de que o cliente tem que ter a percepção de que isso vai passar. Tá? Nós estamos posicionando ele de todas as possibilidades, de todos os procedimentos, e a gente comunica no e-mail. Porque o e-mail hoje, ele é um documento formal entre empresas. Então, se eu mandei lá um e-mail para o cliente, onde eu especifico quais são os procedimentos e ele me responde, ou mesmo que ele não me responda, se ele lê o e-mail, porque a gente trabalha com o sistema do mail track, então é um sistema que ele me permite visualizar se o cliente recebeu, quando ele recebeu, se ele leu, quantas vezes ele leu o meu e-mail. Às vezes eu tenho um cliente aqui que eu olho no mail tracking e ele fala, esse cliente leu 5 vezes o seu e-mail. Aí o cliente não pode falar para mim depois, mas eu não sabia. Mas peraí um pouquinho só. O que é o mail tracking? É uma ferramenta que você tem? Exato. O que é isso? O mail tracking é uma ferramenta do Google. Hoje a gente usa toda a nossa plataforma, nós usamos a estrutura do Google, tá? O mail tracking é uma ferramenta de rastreamento do e-mail. Ele tem na versão gratuita e ele tem na versão Pro, que é a paga. Ele é uma extensão do Google, ele é um daqueles apps de serviço do Google, tá? Nós temos a versão paga aqui, então, com a versão paga, ele nos permite rastrear e saber exatamente quando o cliente viu, quando ele recebeu, quantas vezes ele leu, quem leu. Então, eu não tenho mais esse tipo de problema, eu não tenho mais aquela coisa de, favor confirmar o recebimento do e-mail. Eu não preciso mais disso. O cliente lá no mail tracking mesmo, no dashboard dele, ele me permite visualizar completamente quais são os clientes que viram, quais não viram, quantas vezes ele leu. Então, eu não tenho esse tipo de problema. Então, essa ferramenta, e é importante as pessoas conhecerem as ferramentas que estão à disposição, elas permitem com que você seja muito mais assertivo no seu trabalho. Então, ela evita que você fique fazendo retrabalho, que você tem que ficar fazendo conferências para coisas que hoje em dia podem ser automáticas. Então, a tecnologia, como no segmento de vocês, está à disposição do consumidor. Então, quando você tem essa disponibilidade, a coisa mais importante é você usar. Então, a gente usa isso como ferramenta mesmo de trabalho. Legal. Bom, a gente vai falar bastante mais sobre isso, né? Mais tarde, na live que a gente vai fazer às 2 horas, né? Nós temos aí mais... Hoje, pela primeira vez, eu não tentei interromper às 8h30. Aprendeu. Mas nós temos mais 6 minutos aí. É que hoje você já começou com o colete, é por isso. Pois deve ser isso, então. Eu queria falar mais uma coisa, perguntar uma coisa aí, enfim, jogar o tema, sobre como a gente utilizar os recursos vindos do BNDES, né? Que sempre pareceu, às vezes, um pouco complexo e muito voltado, às vezes, para a indústria. E eu acho que está aí um recurso onde a gente pode buscar para os nossos negócios. Esse final de semana saiu alguma coisa sobre ser aprovado o BNDES poder ele se relacionar com startups de crédito, porque hoje, quando você vai buscar algo do BNDES, você precisa sempre se vincular a um banco, né? O seu cartão precisa estar vinculado a um banco. E a intenção é que você possa se vincular através de uma startup para conseguir isso ser muito, muito mais ágil, né? Enfim, nesse geral, assim, qual a sua recomendação? O que você entende que o BNDES, o quão fácil o quanto é válido? O que você fala sobre isso para a gente?
vamos lá. O BNDES é uma ferramenta de fomento, tá? Ele sempre teve algumas dificuldades no passado, até mesmo por conta do mau uso dele em gestões anteriores. O que nós temos visto agora é que o BNDES ele vai facilitar a relação com o consumidor, até por conta desse momento, e nós vamos ter talvez um cenário até um pouco mais diferente. A perspectiva é que o Banco Central comece a fazer negociações diretas. Então, existe um projeto para que as empresas... David, só para o pessoal poder entender, porque até então, todos os recursos do BNDES, ele sempre tinha como intermediário um agente bancário. Exato. Público ou privado. Tá. Isso. Então, a tendência é ficar o crédito do BNDES, nesse momento, ele ser um crédito para tomar mais fácil. Ele vai ser, não mais fácil, mas menos burocrático, ok? E a tendência também é que o Banco Central comece a se relacionar diretamente com as empresas. Não vai ser uma coisa simples também, vai ter a sua burocracia normal, mas a tendência é que nós vamos ter esse novo leque de opções. Então, o Banco Central, você vai poder tomar crédito direto com o Banco Central. Porque hoje, como funciona? O agente intermediário é a instituição financeira pública ou privada para qualquer crédito. Com essa tendência do Banco Central ser permitido ele fazer a concessão do crédito direto, nós vamos queimar uma etapa, nós vamos dar um passo além. Como é feito fora? Você tem situações em que as empresas elas tomam direto do Banco Central do país. Nós vamos ter essa possibilidade, existe a perspectiva de a gente ter essa possibilidade aqui no Brasil também. Eu creio que isso facilite muito o cenário do crédito em termos de volume de recurso e de taxa de juros. Isso e velocidade para chegar também, né? Porque às vezes esse é um problema, né? Demora. Porque nós tivemos, você vê, nós tivemos uma situação que os bancos eles tiveram a diminuição do compulsório, tá? Para quê? Para que nós tivéssemos mais liquidez no crédito no mercado. E, num primeiro momento, houve um represamento desse crédito. Os bancos seguraram, puxaram o freio de mão, e esse volume que foi liberado do represamento do compulsório, ele não estava chegando na ponta, que é o empresário. A ideia é justamente acabar com isso. Até porque se a gente tivesse represamento, a gente pode ter até um aumento na taxa de juros que estava caindo e favorecendo muita gente, né? Eu vou te falar uma coisa. Eu tive um cliente aqui, quando a gente faz o planejamento financeiro, nós temos o hábito, às vezes, do cliente, quando ele vai tomar algum crédito, ele sempre submete isso ao nosso conhecimento para a gente dar a opinião da contabilidade, tá? Eu tive um caso muito pontual. O cliente, ele entrou no sistema do Internet Bank do Itaú, estava lá um crédito disponível de R$75 mil para ele, onde ele faz tudo online, tá? Só que a taxa de juros que o Itaú estava aplicando num crédito para 36 meses, tá? Num cliente que é bom, cliente do banco, a taxa de juros mensal era de 7,15 para essa operação. Ou seja, esse cliente em 36 meses, ele ia pagar 3 vezes o valor do crédito. Não era um crédito, era um assalto. Era um assalto, Exato. Assalto então, formalizado. Davis, na verdade, a gente quer evitar isso. Rapidinho, porque a gente já está faltando 2 minutos para encerrar e o Kleber tem que dar o recado final dele. Se o cliente tiver com alguma restrição no CPF, algum tipo de bloqueio, ele vai ser impedido de usar esse tipo de coisa, de recurso? Ou no CNPJ também, né? Isso eu não sei dizer para vocês, porque ainda não foi aprovado, não está em funcionamento, não está em vigor. Mas acho que dá para a gente separar em 2 questões, né, Davis? Essa questão dos recursos que estão sendo para fomento do emprego, para manutenção do emprego, eles vão direto para o emprego. Esse eu acho que não. Isso. Apesar de não ter ainda essa definição operacional, esse recurso talvez não seja limitado nessa questão das restrições. O financiamento da folha e do autônomo não vai mudar, mesmo que ele esteja negativado, porque isso é um financiamento de folha.
Pessoal, recado importante, então. Hoje, às 14 horas, o Davis vai dar um treinamento de gestão contábil aqui no canal do CT no YouTube e acabou o tempo. A gente pode continuar tirando essas dúvidas lá, se for o caso, pessoal. Então, participem. A Adalberto está convidado também. Vamos lá, todo mundo. O Everton me perguntou de novo sobre a questão dos impostos. Está no comecinho da nossa live, mas fica a dica de fazer já a opção agora. Isso foi um detalhe bastante importante. A gente acabou não falando, mas para empresas maiores que tem lá, que já estão no lucro presumido ou no lucro real, tem também uma questão do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço, né? Que tá sendo. Das 14 às 16 a gente pode tirar todas as dúvidas. Então, das 14 às 16 estejam conosco. Só não falou do aqui. happy hour, hein? De coisa boa você não falou. 10 segundos. Happy hour quinta-feira às 19h30, hein? Aqui no canal do CT, vamos juntar 15 nomes aqui do mercado de segurança que só vamos trazer notícias boas. Legal. E todo mundo com a sua cerveja na mão. Sim. Exatamente. Menos cerveja, que vai dirigir no dia. Pessoal, tá todo mundo de home office aqui. O Silvano é o único que tá de CT office, né? Eu tô aqui também no escritório. Aí sim. Mas 19h30 já vai estar na sua casa e já vai beber com a gente. Mas espera um pouquinho só. Davis, qual que é o tempo que você leva da sua casa para o escritório? 15 minutos. Ah, tá pertinho, tá bom então. Aí ele manda a mulher dirigir para ele poder beber com a gente. Pessoal, muito obrigado. De novo, até mais saúde tarde para todos. Até mais tarde, pessoal. E amanhã, abração. Amanhã a gente está junto, encontro marcado. O Alexandre Rodrigues está com a gente, Papo Segurança. Guilherme do CFTV Consult, Júnior. Galera, amanhã a gente tem um encontro marcado aqui no Café com Segurança. Tamo junto, o Silvano vai me cortar. Amanhã, convidado especial, o CEO da Mega Telecom vai estar com a gente, hein? Vamos! Até amanhã. Valeu. Até amanhã.